O Grêmio perde para o Montevideo City Torque, com isso chega a 4 jogos seguidos sem vitória e engata uma fase muito ruim. Eu vou comentar sobre essa derrota para o Montevideo City Torque aqui nesse vídeo. Só antes já vale destacar quais foram esses jogos, né? O primeiro deles foi a derrota contra o Vasco, fora de casa. É natural perder para o Vasco fora de casa, né? Perder em São Januário não é algo que a gente possa achar que é muito improvável, ainda mais com o Vasco jogando bem no comando do Renato. Em seguida, tem a derrota para o Palmeiras, que é natural também perder fora de casa, não tem muito o que questionar, é natural. Aí sim, o empate em casa contra o Remo e essa derrota contra o Montevideo City Torque são resultados que são inadmissíveis, né? Contra o Remo, principalmente, teria que ter vencido, e aqui mesmo poupando os jogadores, o Grêmio é melhor e tinha que ter tido um resultado melhor. Acho que de fato o tropeço contra o Remo e esse contra o Montevideo City Torque é o que aumenta um pouquinho essas dúvidas em relação ao momento atual do Grêmio. Não sei se é o pior momento do comando do Luiz Castro no Grêmio. Já teve um certo momento de muitas críticas mais para o início da temporada, mas de fato esse é um momento ruim de novo. É um trabalho que vem oscilando, às vezes engata uma boa fase, em outros momentos nem tanto. Mas mesmo assim, eu acho que nós, ou pelo menos a torcida do Grêmio, deveria ter a tranquilidade que é um trabalho que está sendo feito por um cara que é bom, né? Eu tenho toda a certeza do mundo que o Luiz Castro é um excelente técnico e não acho que a solução para o Grêmio melhorar seja trocar o comandante, tá? Então, mesmo se o Grêmio engatasse 9, 10 derrotas seguidas, neste momento atual, não acho que a solução do Grêmio seria trocar o comandante, tá? Eu acho que de fato os jogadores conseguirem desempenhar melhor. O técnico, eu acho que não é o problema. Tem essa cultura no futebol de que com resultado ruim tudo sai como culpa do técnico, né? Mas não acho que o ideal seja uma demissão do Luiz Castro. E acho que rever esse conceito de tá tendo resultado ruim, a culpa é do técnico. Não necessariamente é isso, até porque o Luiz Castro me surpreendeu bastante. Eu já achava que ele era um bom técnico, mas eu achava que faltavam algumas características que me agradam quando o Grêmio contratou ele. Mas, de fato, pelo dia a dia, todas as entrevistas que ele dá, a forma como ele é claro, a forma como ele enxerga os problemas do Grêmio, pra mim deixa claro que ele é o cara certo pro Grêmio, mesmo passando por um momento ruim. E dentro do jogo, eu não culpo ninguém que não tenha assistido esse jogo. O jogo passou na Paramount, cara. Eu, por exemplo, não assisti a partida, fui só depois ver os melhores momentos e entender como foi o jogo, porque eu me recuso a pagar R$ 35 para assistir um jogo, né? Então, complicado, pô, vai passar na Paramount, tipo, tá de sacanagem. Enfim, o gol do jogo saiu já com 5, 6 da segunda etapa, um gol do Eduardo Agüero, uma jogada que é uma dobradinha pelo lado direito do Montevideo City Torque, que vem um passe para trás, e o Eduardo Agüero vem finalizando, uma bola que ela vem fazendo uma curva e o Everton falha. Não tem muito o que dizer, o Everton frangou, é uma falha dele ali que acaba resultando no gol da derrota do Grêmio. Na primeira etapa, logo no início do jogo, ele já tinha tido uma grande defesa, o Montevideo City Torque deu perigo, depois desse gol ainda chegou outras vezes, mas dentro deste gol, o gol único da partida, o Everton acabou falhando. Um grande goleiro, mas neste lance, neste momento, o Everton falhou e acabou tendo um desempenho que acabou custando o resultado do Grêmio. O Grêmio que no primeiro tempo chegou a ter uma chance na reta final da primeira etapa com o Bright White cara a cara, que perdeu a chance, muito afobado. Depois de um erro do Montevideo City Torque, ele estava de frente pro gol, de frente pro goleiro. Ali, cara, você dribla o goleiro e aí é só empurrar pro gol. Ele muito ansioso, finaliza rápido e chuta em cima do goleiro. Ali faltou um pouquinho de frieza pro Bright White. Cada vez mais pegando o ritmo de jogo, depois de muito tempo parado, né? Faltou esse ritmo de jogo para ter essa noção na jogada. Se ele dribla o goleiro, ele faria o gol. Na segunda etapa, já nos momentos finais, o André, que veio do banco também, teve uma chance cara a cara e acabou desperdiçando. Duas grandes chances que o Grêmio teve na reta final, tanto do primeiro quanto da segunda etapa, mas acabou não convertendo. No geral, uma atuação ruim e perder para o Montevideo City Torque é algo complicado, né? A gente perdeu para um time que, assim como esse jogo daqui foi na quarta-feira, né? Na terça teve Boston River e São Paulo neste mesmo estádio em um contexto muito parecido. Sem apoio. Boston River com pouquíssima torcida e o Montevideo City Torque é a mesma coisa, pouquíssima torcida.
A diferença é que o São Paulo ainda teve o agravante da chuva, muita chuva. O Grêmio não teve nem essa desculpa, cara. O Grêmio perdeu porque foi pior, simplesmente. Não tinha questão de muito apoio da torcida, nada disso. Era quase que campo neutro, né? Assim como foi o São Paulo e Boston River, a torcida teve impacto quase que nenhum em relação a uma pressão do adversário. O Grêmio perdeu porque, de fato, foi ineficiente e foi pior. E aí, com isso, sai derrotado nessa estreia da Libertadores. O outro resultado do grupo do Grêmio foi um empate em 0-0 entre Deportivo Riestra e Palestino. Ainda bem, os dois já se queimaram nesse primeiro resultado, que foi na Argentina, inclusive. O Riestra não conseguiu vencer, isso é muito bom para o Grêmio, porque o Riestra é um time que poderia dar mais trabalho, né? Um time argentino que vem evoluindo cada vez mais no futebol argentino. No geral, é um grupo que é muito fácil pro Grêmio, cara. Não é possível que o Grêmio vai se complicar, só que começou se complicando, né? Montevideo City Torque, que é um time sem expressão no Uruguai. É um time com investimento, né? Do grupo City. O Deportivo Riestra, que é um time que está evoluindo no futebol argentino, mas não é nada muito impactante. E o Palestino, que é um time ok do Chile. O Grêmio é disparado o melhor time do grupo, só que a gente está numa fase complicada, né, cara? Uma fase conturbada aí, nessa estreia da Sul-Americana, ver esse resultado ruim e essa derrota para o Montevideo City Torque. De novo, acho que está muito longe de a solução ser demitir o Luiz Castro. Acho que já passou da fase de querer trocar técnico a todo momento. Até porque, se você demitir o Luiz Castro, quem você vai trazer? Ah, não, tem que trazer o Dorival Júnior, tem que trazer o Tite. Desculpa, mas eu confio muito mais no Luiz Castro do que nesses caras. Se o Grêmio estivesse mal com estes caras no comando e tivesse o Luiz Castro no mercado, beleza, eu acharia que poderia ser uma boa solução. Mas como a gente já tem o Luiz Castro, não acho que faça sentido trocar técnico. Querendo ou não, é os torcedores perceberem que existe uma limitação. O torcedor não vai conseguir fazer os resultados aparecerem. É com o tempo que os jogadores vão ter que desempenhar bem e os resultados aparecerem. Infelizmente, o Grêmio vive um momento ruim. Que nem eu falei, perder para o Vasco e perder para o Palmeiras fora de casa é natural. O problema foi ter empatado em casa com o Remo e ter perdido na estreia da Sul-Americana agora contra um time que é muito mais fraco que a gente. Com isso, a gente chega a 4 resultados seguidos sem vencer, dentre esses 4 jogos, 3 derrotas inclusive, e um empate em casa contra o Remo. E agora vem um Grenal. Se o Grêmio vence o Grenal, a confiança já volta. Agora, se perde, a crise aumenta mais ainda. De fato, um Grenal importantíssimo para ter uma volta de confiança, ou essa confiança aí de vez embora. O próximo jogo vai ser fundamental. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!